Salve, salve, amante dos carros! Eu sou Felipe Marquezine, aqui comigo Daniel Teves. Fala, Daniel. Aí estamos aí para mais uma live gravação de vídeos aí que serão lançados com vários temas diferentes hoje a gente não vai focar em um só, a gente vai falar várias coisas aí. Vai ser uma live mais técnica do que o normal, né? Porque a gente vai falar muito de carro, regras, limites, punições, regulamentos, etc, né? Eu espero que seja mais técnica, eu sempre gosto mais dessa parte, apesar de não estar tão informado de todas as regras da Fórmula 1, sempre acho mais legal essa parte técnica. É isso aí. A gente vai começar aí com carros iguais, né? Que é um tema que vira e mexe quando um segundo piloto começa a tomar um couro do primeiro, é um tema que é frequentemente abordado aí por patrocinadores, parentes, amigos, Parentes competidores. diretos, vulgo pais. Ou... Aqui a gente não tem papas na língua, o tema vem à tona toda vez que um campeão está pisando no seu parceiro de equipe, e o caso do ano passado foi Max Verstappen em cima do Pérez, assim, mas por muito. E em vários momentos da temporada, não é segredo, o pai do Pérez, competidores, outros pilotos aí que não estão no grid da Fórmula 1, patrocinadores do Pérez disseram que os carros não são iguais e por aí vai. E isso é bem zoado porque não é verdade, mas é verdade ao mesmo tempo. O Felipe ainda falou a frase mais marcante aí para qualquer competição de carros, que é nada mais diferente que dois carros iguais. Exatamente, Explique, exatamente. Felipe. Bom, primeiro, por que que são diferentes por mais que a construção em si, a ideia é que sejam iguais? A construção de um carro, de quase tudo na indústria, a gente trabalha com tolerâncias. Então, peças têm tolerâncias de tamanho, tolerâncias de misturas ali numa liga, num conglomerado de componentes. Por exemplo, você pode ter uma liga metálica que tem carbono, que tem não sei o que, para dar junção, alumínio, metal, misturando ali. Só que a proporção disso aí tem uma tolerância entre cada uma delas, né? E essas tolerâncias dão essas diferenças. Isso não só no carro de competição, no carro de passeio também funciona desse jeito, né? Então você tem uma tolerância que a medida daquela peça vai de tantos microns até tanto. Às vezes é muito baixa, óbvio. Mas Explica cada o que é um uma. micron pra galera. Um micron é um milímetro dividido por mil. É A bem. galera, às vezes a galera entende, vamos só fazer um parênteses. As medidas na Fórmula 1 não é de milímetros, gente. Porque muita gente, principalmente quando o Lewis Hamilton e o Leclerc foram desclassificados do GP dos Estados Unidos do ano passado, falaram, nossa gente, mas é 1 milímetro que o cara desgastou a prancha. Meu amigo, abre aspas, 1 milímetro é muita coisa na Fórmula 1. Fecha aspas, rico penteado. E pode colocar aí todas as outras pessoas que já trabalharam com carros de Fórmula 1. 1 milímetro é coisa pra caramba. É suficiente para você ganhar décimos em curvas. É suficiente para você ganhar quilômetros na reta. Então, assim, milímetro é muita coisa. Sim, Aí pode voltar. no automobilismo, o ajuste de muitas das peças ali do setup, por exemplo, ele tá em milímetros ou às vezes décimos de milímetros, né? Para você ganhar desempenho ou perder. Então, essa diferença é muito grande. Então, as peças, além de ter todas essas diferenças, você tem a diferença. Vai somando todas as peças do carro, todos os componentes, com todas essas diferenças. Então, sempre dá uma diferençazinha ou outra. Pô, Felipe, mas como é que você sabe? Simples. Se você fizer um ajuste de injeção eletrônica para um carro, por exemplo, com uma injeção eletrônica programável, colocar no dinamômetro, e você vai ver que o mesmo setup de acerto de injeção não funciona para dois carros iguais. Você tem que fazer algumas convenções ali para um ou para outro, algumas diferenças. Inclusive, para quem gosta de ver puxada em dinamômetro, vocês vão ver que cada puxada não é exatamente igual à anterior, né? Nunca bate, né? Você faz algumas puxadas e pega uma média delas ali, porque nunca dá o mesmo valor de torque, de potência, porque cada condição acaba sendo um pouco diferente. Um outro ponto que a gente precisa lembrar é que os carros, na Fórmula 1, eles têm muitos componentes que são substituíveis
e estão dentro daquele regulamento de peças utilizadas de motor, bateria, MGUH, MGUK e tudo mais. E tem um detalhe que as pessoas às vezes esquecem. Daniel, por que que um cara começou equilibrado no começo da temporada e no final da temporada ele tá tomando um cacete gigantesco do companheiro de equipe? Tem uma coisa que é importante. Cada piloto tem um ritmo de corrida, tem um estilo de tocada, um estilo de fazer aceleração, de frear, e alguns desgastam mais do que outros pneus. Então você imagina que a mesma coisa acontece para motores, acontece para câmbio, acontece para tudo. Então imagina que o Verstappen provavelmente na tocada dele é um cara muito mais suave do que o Pérez. Então o Pérez provavelmente danificou muito mais o carro dele do que o Max Verstappen. Até porque o Pérez precisou, na verdade o Pérez arrebentou o carro dele várias vezes, né, durante o ano. Precisamos citar isso também. Várias pancadas que o Pérez foi fazendo. E lembre-se disso. Vai trocando coisa, vai ficando peça velha com peça nova, elas não são 100% encaixadas. Não vai ser perfeito, não é mais o mesmo carro. A gente vira o navio do Teseu. É ou não é mais o carro do Pérez? Não é, né? Porque ele arrebenta o carro. A partir de Mônaco, ele começou a arrebentar o carro. E dali para frente, tipo, você tá arrumando, você tá consertando, você tá substituindo por outras peças. E nem sempre vai dar certo. Vide aí, por exemplo, o Leclerc na primeira corrida já teve que trocar peça no passado porque a peça não estava boa. E era a mesma peça do Sainz. E aí eles resolveram trocar do Sainz também por garantia e foi o que acabou atrapalhando os dois no final da temporada, que eles tomaram penalidades. Ah, eu quero puxar algumas coisas também. Um outro, dentro ainda desse aspecto de carros iguais, é que anteriormente, na Fórmula 1 e outras categorias, né, a gente tinha uma diferença de carro do primeiro piloto para o segundo por questão financeira, por questão técnica, por questão de contrato, e era permitido. Hoje não, os dois carros têm que ser entregues iguais. Mas, né, precisamos lembrar que se você pegar o Gol do seu companheiro, você tem um Gol 2020, saiu igual ao que saiu do lado. Os dois foram fabricados em sequência, na mesma linha de montagem. Você está acostumado a andar no seu carro. Se você andar no carro que tem a placa um número depois do seu, igual, do mesmo ano, do mesmo fábrica, do mesmo lugar, você vai sentir diferença. E olha que estamos falando de uma linha de montagem. A Fórmula 1 é a mesma coisa. Então você pega o carro do outro cara, é diferente. O Albon deu uma declaração essa semana, né, essas semanas de pausa, né, que teve aí no final do ano. Ele fez várias declarações porque ele foi muito questionado. Porque, obviamente, ele é uma das pessoas que é sempre citado para voltar para a Red Bull e ser o parceiro do Max. É ele e o Ricardo, é os dois que são sempre citados. Muita gente quer ver o Norris, mas isso não vai acontecer porque o Christian Horner não é louco de colocar dois caras que querem ganhar campeonato junto. O Albon e o. Não que o Albon e o Ricardo não vão ser, mas eles são amigos do Max, eles provavelmente não vão causar um caos dentro da equipe. Mas o Albon disse que é muito perguntado se o carro da Red Bull é feito em torno do Max, se ele é feito para o Max e tudo mais. E a frase dele basicamente é, eu vou falar livremente porque é uma tradução, mas basicamente ele disse que o carro é o que é. O Max, ele vai pilotar o carro e ele começa a pegar o jeito do carro e ele é muito suave no que ele faz no carro dele. Ele gosta do carro arisco e ele se adapta rápido. E aí quando você é companheiro do Max, você imagina o carro que a Red Bull faz, é feito para vencer. E quanto mais veloz um carro é, mais potente o carro é, mais voltado para a vitória ele é tipo um mouse que você coloca no 100% ali, só de você tocar no mouse ele já sai, a setinha vai sair voando. O Max Verstappen consegue controlar isso porque ele está em outro nível. Os outros, ele falou, no meu ano, eu comecei bem, eu não estava tão longe dele. Só que aí você começa a ver que ele está tirando mais e você não consegue melhorar. Você está tendo dificuldade para segurar o carro, você está sendo rápido, mas não tão rápido quanto ele. E aí começa uma bola de neve, de pressão, de você começar a errar coisas simples. E a pior parte que é você começa a pensar para frear, você começa a pensar para acelerar, você começa a pensar no que você vai fazer. E aí, simplesmente a sua corrida já era, porque precisa fluir, precisa ser algo que você se encaixa no carro e fique perfeito. A frase do Alba é isso.
Basicamente, o Pérez, no ano todo, brigou com o carro. Brigou. O Max Verstappen está no auge, é o melhor piloto do grid, em disparado, e se você discorda, desculpa, você não entende de corrida, porque se Toto Wolff e até o Lewis Hamilton recentemente falaram que o Max Verstappen está em outro patamar, que o cara pegou o jeito desse carro, desse regulamento, de um jeito que ninguém mais pegou, se você acha que eles estão errados, acho que você não entende nada. Porque realmente o Max Verstappen pilotou de um jeito que não dava para ninguém ganhar dele esse ano. Ah, Daniel, mas ele ganhou por causa do carro. Ora, temos um Sherlock Holmes. É óbvio que ele ganhou por causa do carro. Me fala Assim um como piloto que todos não os ganhou pilotos. por causa de um carro, né? Na verdade, todos os pilotos tiveram carros superiores quando venceram. Ou, no mínimo, tinham adversários próximos. Então, é o máximo que a gente teve, né? A gente teve foi 2 carros muito parecidos, que tinham características diferentes, e aí alguém foi lá e acabou tirando o coelho e ganhou o campeonato. Por exemplo, muita gente fã do Max, não, porque a Red Bull de 2021 era mais fraca que a Mercedes, e o fã do Hamilton, porque... Não, aqueles 2 carros de 2021, eles eram muito parecidos, eles tinham características diferentes. A Red Bull era muito boa em curvas de média, de baixa, de tração, enquanto a Mercedes era muito forte de retas e em curvas de alta. E isso fazia com que, numa pista, um destruía o outro e o vice-versa acontecia. Mas é muito raro. A temporada de 21 é uma coisa muito rara. Se a gente volta para 93 ou 92, 92 que é o ano que da Da Williams deu outro Williams. mundo. Isso. Isso. Cara, o GP do Brasil, eles terminam, os 2 carros terminam 30 segundos à frente da McLaren e do Senna. Só um detalhe, eles deram uma volta no Senna, porque o segundo carro termina 30 segundos à frente do Senna, só que o Mansell deu uma volta. Então, assim, equilíbrio nunca foi a chave da Fórmula 1. É um campeonato de construtores, quem construiu o melhor carro vai trucidar a concorrência, e cabe os outros correrem atrás. Sim, isso é É isso que real eu mesmo. Não, isso aí é bem essa realidade mesmo. Existem realmente, isso que o Daniel falou é totalmente correto, essa parte de desgaste de peças, desgaste de pneus. Um carro vai desgastar alguma coisa em específico mais do que o outro. Então, por exemplo, um piloto que tem a tendência de reduzir marchas muito mais rápido. E quando eu digo muito mais rápido, é coisa de décimos de segundo, milésimos de segundo. Se ele reduz um pouco mais rápido, na hora que ele engata a marcha mais reduzida, a rotação do motor sobe 50 RPM, 100 RPM a mais do que, por exemplo, o companheiro de equipe dele. Então ele está usando mais a frenagem da inércia do motor ali, porém ele está desgastando mais por causa de uma rotação elevada também. Então isso a médio e a longo prazo vai desgastar algumas coisinhas específicas. Que no caso do motor você tem limite para utilizar, né? Você desgastar o freio, você pode usar freio à vontade. Então, um piloto que reduz sem estourar muito, chegar muito próximo do limitador, por exemplo, isso é um exemplo, tá, gente? Você pode ter diversos exemplos. O cara que ataca a zebra 2 centímetros mais pro lado, onde ela é um pouquinho mais alta, você tem ele reverbera diferente na suspensão, e você tem um desgaste ali elevado na suspensão. Você tem diversos detalhezinhos que pode interferir nisso aí, e a mesma peça que está desgastada para um pode não estar desgastada para outro. Só que assim, o carro ainda tá ok. Eles não podem sair trocando motor, sair trocando peça de qualquer jeito. Então eles têm que utilizar aquelas peças mesmo que não estejam tão desgastadas, não estejam tão novas, né? Ela não tá rendendo ainda 100%. É o mesmo o caso, por exemplo, que é muito fácil a gente ver isso, foi quando o Lewis Hamilton trocou em 2021 o motor no Brasil, aqui em Interlagos, naquela sprint race, que ele fez aquela sprint que ele passou todo mundo. Mas o carro tava com motor novo, com toda a potência disponível para ele, e estava perto do final do campeonato. Então eles puderam colocar tudo que o motor tem para correr ali. Aí você vê a diferença gritante de um motor novo para um motor desgastado. Não à toa, Monza e Spa são 2 pistas que eles vivem trocando motor para não ter esse problema de você ter falta de potência numa reta. A questão de pneus também interfere muito. Um cara que consegue controlar melhor o pneu normalmente no long stint ali, né? Ele consegue ter um melhor resultado. E você pode ver isso até mesmo aqui nos simuladores, né? Eu, Daniel, a gente jogando aqui no simulador, normalmente eu não sou mais rápido, mas eu consigo manter o pneu por muito mais tempo. Eu sempre tenho um desgaste menor de pneu, eu consigo fazer uma estratégia diferente.
Então, muitas vezes, você ter esses desgastes também não é necessariamente algo ruim. Você vai ter que partir para uma estratégia diferente, mas tem que saber exatamente as suas diferenças. Isso não foi algo que eu vi, por exemplo, nesse comparativo entre Pérez e Verstappen, porque o Pérez, cada corrida, ele falava: ah, não, agora a gente descobriu o que está de errado, não, agora a gente descobriu, agora vai. Então você vê que toda semana ele descobriu alguma coisa que estava errada, ou seja, ele não descobriu nada, toda vez ele ficava patinando ali sem saber o que estava acontecendo. E não adianta. Esse exemplo do Albon é muito bom, né? Do mouse com muita sensibilidade. Você vai mexer o mouse, ele fica todo doidão na tela. E o Verstappen consegue ter essa sensibilidade um pouco a mais. Alguns pilotos chamam isso de resolução. O próprio Rico Penteado chama isso de resolução também. É o quanto o piloto consegue enxergar naqueles 50 metros ali, por exemplo. Se você pegasse esses 50 metros e dividisse em 10 pedaços. Você ia ter 10 pedacinhos de 5 metros. Tem pilotos que conseguem enxergar em 50 pedacinhos. Então, pô, o cara fala, em vez de frear no metro 35, eu vou frear no 37. Tem piloto que já fala, pô, vou frear mais dentro. O cara, em vez de frear no 35, o cara freia no 30 ali, freia 5 metros de diferença. Então, esse tipo de resolução na sua tocada também tem muita diferença, né? Não tem jeito. Mas é isso. Outro ponto que a gente precisa também colocar é que, por mais que você coloque dois pilotos exatamente iguais correndo no carro, por exemplo, eu acho que o Ocon e o Gasly pilotam muito parecidos. Eles têm abordagens muito semelhantes, o jeito de fazer curva e tudo mais, tanto é que eles se encontram frequentemente na pista. Isso só acontece quando dois pilotos têm mais ou menos o mesmo jeito de pilotar e tudo mais, e acaba que, mesmo fazendo janelas de paradas diferentes, os caras se trombam de novo. Os dois têm estilos diferentes de pilotar, mas tem que olhar muito no maluco, sabe? Pra você ver, não, porque o Gasly faz isso aqui, é 1 metro que ele faz diferente, que não sei o que. Você tem que ir no na lupa, no macro, e lá, é muito diferente. Só que você pega esses dois pilotos e vai ter uma coisa que vai fazer eles terem rendimentos diferentes. Posição de pista. Às vezes as pessoas esquecem que ficar pegando ar sujo, disputar posição. Você, que nem o Felipe citou de zebra, porque muitas vezes quando você vai disputar posição, fazer ultrapassagem, você tem que fazer movimentos bruscos com o carro, e cada movimento brusco, cada vez que você vai para uma zebra, cada vez que você fica muito tempo no ar sujo de outro piloto, esse ar sujo nada mais é que um ar muito quente que está saindo do outro carro, que está vindo ali, entrando no seu radiador, o seu motor vai resfriar menos do que o seu companheiro de equipe que está no ar limpo lá na frente. Pérez, por exemplo, essa temporada largou uma porrada de vez lá atrás e teve que passar por tudo isso. Então você imagina que o carro dele sofreu muito mais do que o Max, que o limite era ele. Ele brigava umas 5, 6 voltas com alguém, e ele ainda brincou com o Norris numa das corridas que o Norris largou na frente. E aí ele falou, eu deixei o Norris ali na frente um tempo lá, porque eu tava cozinhando ele e depois eu passei. Então, assim, o cara tinha o carro mais rápido, mas ele também tinha a ciência que não tenho necessidade de eu me desgastar ou desgastar meu carro. É algo que provavelmente ele aprendeu naquele 2021 que ele brigou com o Hamilton várias vezes. Com certeza esse negócio de eu não preciso ultrapassar de imediato ou bloquear alguém de imediato se eu sei que eu vou ter condição de passar lá na frente. Eu acho que ele aprendeu isso principalmente em Silverstone. Quando o Hamilton vai lá e mete o carro nele, ele vai parar no muro. Ali eu tenho certeza que foi a última vez que eu vi o Verstappen em largada ser extremamente agressivo para defender ou para atacar. Depois disso, vocês podem reparar que o Max Verstappen, por mais que teve os lances do Brasil e tudo mais, Teve só que ali Monza no só Brasil. depois, só. Então, mas Monza foi um caso muito culpa dos dois, na minha opinião, É, culpa dos aquilo lá. dois, Porque um mas. sai do boxe e o outro não tentou fazer o undercut, eles vão fazer a chicane e dois carros não fazem a segunda curva. A menos que um fique totalmente por fora. E o Hamilton não ficou totalmente por fora. Botaram a culpa ainda no Verstappen, que foi prensado na curva. Só que é interpretativo? É, mas assim, não foi uma situação de começo de corrida. Em começo de corrida, eu não me lembro do Max Verstappen depois disso ter sido extremamente agressivo, tanto em defender quanto em atacar. Tem lances onde você vê que ele espalha um pouquinho mais e tal, mas você vê que ele não vai mais para os 110% do que ele pode fazer, porque ele já tem ciência do que ele vai fazer, de onde ele pode passar, de como funciona
Porque agora ele já amadureceu. E isso faz bem para o carro. Você não está entrando em brigas à toa, você não está entrando em turbulência à toa, você não está fazendo movimentos bruscos demais e o seu carro vai durar mais. O Pérez, por outro lado, bateu, brigou, largou mal. Teve todas as situações possíveis onde o carro dele foi sendo remendado, remendado, remendado. Mas como eu tinha citado anteriormente na Fórmula 1, os carros eram completamente diferentes, né? E entre o primeiro, o segundo e às vezes terceiro piloto, teve época onde tinha 3 pilotos na equipe, né? E inclusive com carros de modelos diferentes. Isso acontece muito raramente. Muita gente tem comparado, por exemplo, a temporada do Lando Norris com a do Piastri, porém, não dá para comparar. Ah, mas o Norris terminou muito à frente. É, mas o Piastri tinha carros diferentes. Ali é uma situação diferente da do Pérez. Então, o Pérez não dá para defender, o Piastri dá para defender. Essa diferença que existiu entre o Norris e o Piastri, ela não é tão realista se a gente lembrar que a McLaren foi construindo o carro ao longo do ano e o Norris recebia as peças novas, as atualizações, às vezes 2 GPs antes do Piastri, no mínimo era um. Tipo, um recebia e aí o Norris ia lá e fazia pódio, e na outra corrida os dois já estavam com a atualização, só que não era uma corrida tão boa para a McLaren e o Piastri acabava não conseguindo recuperar. Isso aconteceu várias corridas. Então, às vezes, sim, é possível você ter carros diferentes por questão de atualização. A maior parte das equipes atualiza um carro primeiro e depois o outro, até para você ter uma noção de como fica o carro depois da atualização. Porque você desenha a peça, você projeta tudo, fabrica, mas é tudo com base em simulação. Os carros hoje não vão para a pista com atualização sem ser em treinos livres, ou no caso agora, pré-temporada, que vai acontecer no final de fevereiro. Tirando isso, os carros não vão para a pista. Ah, mas eu vi Aston Martin com Drogovic correndo, era pintura desse ano. É, mas não é o carro desse ano. É o carro do ano passado ou até mais velho. E a gente não vai ver carros diferentes na Fórmula 1. Quando você vê um piloto, como aconteceu com o Pérez, né, tomando uma surra, é basicamente duas coisas. Uma disparidade de qualidade técnica dos pilotos, somada à pressão mental que o piloto que está perdendo está sofrendo. Aí acontece em todas as equipes. E esse ano praticamente todas as equipes tiveram pilotos passando por perrengues. O Pérez ele sofreu na mão do Max Verstappen. Esse ano o Russell sentiu a pressão do Hamilton pilotando melhor. Na Aston Martin a gente não tem nem como defender ali, tirando o fato que eu acho que passaram do limite na encheção de saco em cima do Stroll. Teve momentos que era. Não, teve momentos que eu falei, não, tá indo demais, deixa o cara correr, pô, coitado do maluco. Eu já tinha passado de Stroll sair da Fórmula 1 pra, pô, gente, deixa o cara correr. Para de encher o Tava saco, que, né? já tava ficando chato, é que nem o Sargent. Sargent comeu pão que o diabo amassou dos brasileiros depois que começaram a correr os boatos do Drogovic na Williams. Então, tem as disparidades e muitas vezes acontece por causa de questão psicológica. O Bottas, por exemplo, começou bem na Mercedes e depois simplesmente, sei lá, caiu a ficha que ele é o segundo piloto e nunca mais ele voltou a incomodar o Hamilton em nenhum momento. Então, bom, carros iguais na Fórmula 1, eles nascem iguais, tanto é que na primeira corrida, se você pegar o desempenho dos pilotos, é muito parecido, não é uma diferença gritante, né? Quando a dupla é parecida, claro. E, obviamente, você vai assistir o pré-temporada, vai assistir o GP do Bahrein, obviamente o Albon, por exemplo, vai dar um couro no Sargent, mas beleza, existe uma diferença ali, um degrau. Mas, por exemplo, Pérez e o Verstappen não vai estar uma distância tão longe. Sainz e Leclerc provavelmente vão estar próximos. O Russell e o Hamilton vão estar próximos. Norris e Piastri vão estar próximos. Porque os carros vão estar iguais, estão todos eles zeradinhos, bonitinhos, e nenhum deles danificou o carro ou desgastou alguma coisa a mais do que o outro. Porém, do segundo GP em diante, você já vai começar a ver uma diferença, porque cada um vai ter as suas dificuldades, vai sofrer as suas pressões psicológicas que são impostas pelo seu colega que está ali do outro lado do box, porque
basicamente o primeiro adversário que você precisa vencer é o seu companheiro de equipe. Vide que, mesmo quando a Haas de 2021 era uma droga completa, o importante era o Schumacher vencer o Mazepin. E dentro da equipe era a mesma mentalidade. A gente não ganha de mais ninguém. Se a gente ganhasse a briga entre os dois. No começo de 2022, inclusive, essa era a mentalidade do Norris e do Piastri. Ter ganhado pelo menos do meu companheiro de equipe. O carro é ruim até corrida tal, quando vai começar a atualizar. Até lá eu tenho que pelo menos estar na frente do meu companheiro de equipe. Acho que de todo mundo a Então, mentalidade é, primeiro, o cara que você tem que bater é o seu companheiro de equipe, né, mano? Acho que é sim, de geral mesmo, né? porque ele tem o mesmo material que você, tem basicamente a mesma equipe, a mesma estrategista. E mesmo assim, se você não entregar resultado, fica difícil, né? Porque, putz, deve ser muito ruim ser a Hannah Schmidt fazendo estratégia pro Pérez, né? E contar que ele não vai estragar o bagulho na metade, né? Ou na primeira curva, né? O povo vai achar que a gente é hater do Pérez. Gente, a gente não é. Só que assim, a gente tem noção de que o Pérez é um piloto mediano. Inclusive, aqui no canal, teve uma análise já que eu fiz mostrando telemetria da volta dos dois em Monza, que é uma pista que dá pra você ver bem a diferença de compromissos que cada piloto faz. Que automobilismo funciona assim, gente. É um cobertor curto. Você sobe ele um pouquinho pra cobrir o ombro e descobre o pé. Aí baixa pra cobrir o pé e descobre o ombro. Então, se você ganha na entrada de curva, você perde na saída. Se você ganha na saída, você tá perdendo na entrada. Em algum lugar você tá perdendo. Não tem como ser bom em tudo. E aí, nessas análises de um piloto contra outro, você vê alguns compromissos que alguns têm, né? E outros escolhem outras coisas e você vê essa diferença de pilotagem. Então aqui no canal, para quem tiver interesse, tem análise dos dois aí, entre Max e o Pérez, e também já fiz também do Stroll e do Alonso também, esse comparativo também, com telemetria e tudo, explicando ali algumas técnicas de pilotagem que eles usam.